Olá pessoal, sou o professor Rodrigo Fernandes, do curso de Agronomia da Faculdade Evangélica de Goianésia. Finalizando nossa aula 6, na parte 6 nós falaremos agora sobre o enxofre, que é um macronutriente secundário também de muita importância para o desenvolvimento das plantas. O enxofre ele tem como função, faz parte de aminoácidos e de outros compostos, como é o caso da vitamina B, e indiretamente ele faz parte da clorofila. O enxofre ele possui um ciclo sujeito a transformações microbiológicas. Então, os organismos presentes no solo conseguem mudar a estrutura do enxofre, fazendo com que ele esteja mais ou menos disponíveis para as plantas absorver. Além disso, acontecem processos lá da química que a gente considera reações de oxirredução. Então, isso também pode atrapalhar o processo de disponibilidade do enxofre para absorção pelas plantas. Com tudo isso, ele tem uma dinâmica muito parecida com a dinâmica do nitrogênio. Na aula da semana passada, nós falamos do nitrogênio, que é um elemento que tem uma dinâmica complexa. Da mesma forma que ele pode estar na forma de gás, ele pode estar na forma sólida, na forma líquida e sofrer várias alterações. Normalmente, os solos do cerrado, onde nós estamos inseridos, são deficientes em sulfatos, em enxofre. Isso faz com que seja importante a aplicação desse nutriente para o desenvolvimento das plantas. 90% do enxofre que nós temos na atmosfera, no globo terrestre, ele está na forma orgânica. E para ele ser absorvido, ele precisa passar da forma orgânica para a forma mineral. Então é um pouquinho complicado o ciclo do enxofre. Eu vou deixar alguns outros trabalhos para a gente acompanhar e falar um pouquinho mais sobre eles, tá bom? Bem, onde está o enxofre do mundo, né? O mundo tem 8.720.000 gigatoneladas de enxofre. É uma quantidade muito grande. Uma gigatonelada é 10 elevado à 12ª potência. Então é zero pra caramba. A gente tem muito enxofre na atmosfera, no globo terrestre. Mas na atmosfera a gente tem ali 0,00028, né, forma de gás. Nos oceanos, 1.280.000 gigatoneladas. Nas rochas sedimentares, pirita 4.970.000 e evaporitos 2.470.000. Então nós temos a maior parte do enxofre na forma de rochas sedimentares, pirita e evaporitos. E uma grande parte também na água do oceano, né, no fundo dos oceanos. Mas o que é importante aqui para a gente? Uma parte deles está na biomassa terrestre. Todos os organismos vivos, animais, vegetais, fungos, todos os organismos, eles possuem juntos cerca de 8,5 gigatoneladas. É muita coisa. Então, se a gente pegar todas as plantas, todos os animais, a quantidade de enxofre presente nesses animais é 8,5 gigatoneladas. Então, imagino que não tem na quantidade que ali a gente tem 2 milhões, 4 milhões e 900 mil em rochas, pirita e evaporitos. A matéria orgânica do solo, que já decompôs ou que está em processo de decomposição, são 15,5 gigatoneladas. Também é muita coisa, mas vai se decompor e vai mineralizar lentamente para que as plantas possam absorver. Essa imagem traz, então, as formas e o fluxo de enxofre no sistema solo-planta-atmosfera. Então, a gente tem enxofre ali bem no meio, na forma de sulfato gasoso, que pode ir para o solo e ser absorvido pela planta, ou ele pode passar por processos de oxidação ou redução, transformando em sulfetos, processos de umificação, de mobilização, de dessorção, de adsorção. Então são processos muito complexos que eu vou colocar um texto para vocês falando sobre a dinâmica do enxofre para que vocês possam ler e a gente possa discutir no momento oportuno. No solo, o enxofre pode ser encontrado de duas formas, na forma de sulfato, SO4, é a espécie mais estável em solos bem drenados e é muito importante porque é a forma em que a planta consegue absorver. O enxofre na forma de sulfato, SO4, 2-. Mas ele pode ser encontrado também na forma de H2S, mas ele é encontrado principalmente em ambientes encharcados, ambientes reduzidos, o excesso de água.
E é um problema, porque esse enxofre na forma de H2S, ele é tóxico para algumas plantas em algumas concentrações. Então ele não é interessante para a gente, solos encharcados com excessos de enxofre. Alguns problemas que o enxofre pode passar: lixiviação, que é a perda em profundidade. Então, nos nossos solos que são pobres em moléculas orgânicas, em matéria orgânica, não tem espaço, não tem lugar para esse enxofre se segurar. O enxofre é negativo, então ele se liga na CTA do solo, na capacidade de troca de ânions. Então, se não tiver cargas elétricas para segurar esse enxofre no solo, ele pode ser perdido por lixiviação em profundidade. Ou volatilização, em ambientes úmidos, né, em ambientes encharcados, alagados, forma esse H2S e ele é liberado para a atmosfera. Então ele é perdido, o enxofre estaria no solo, poderia ser absorvido pela planta na forma de sulfato, por conta da oxigenação baixa e excesso de água, ele perde esse oxigênio e se transforma em H2S e vira um gás, que não é absorvido pela planta. Então aqui o que a gente tem de importante nesse slide é que o enxofre da solução ele pode ser absorvido pela planta ou ele pode ser lixiviado. Eu tenho o enxofre lábio, que é o da CTA, o enxofre que está ligado nos colóides. Eu tenho o enxofre estrutural e eu tenho o enxofre que faz parte do vegetal. Então, todos esses nutrientes, todos esses enxofres, eles podem sofrer alterações. Ele está na planta, mas a planta pode morrer, mineralizar e esse enxofre vir para a solução. Esse enxofre que está na solução pode ir para a CTA do solo, que pode se ligar fortemente e não está disponível. Ou ele pode ser lixiviado. Então, tem vários processos e no texto vai exemplificar um pouco melhor para vocês. Como que ele é movimentado no solo para ser absorvido? Através do processo chamado de fluxo de massa. Ele é absorvido na forma de SO4 na forma de sulfato, e faz parte, entre outros processos, na síntese de clorofila. Sintomas de deficiência, mais importante aqui, é a lâmina foliar uniformemente amarelada ou clorótica. Então a folha fica totalmente clorótica. Professor, a gente falou do nitrogênio, os sintomas do nitrogênio eram o mesmo. Folhas velhas, clorose nas folhas velhas. Só que aqui a gente tem uma clorose nas folhas novas, nas folhas jovens. Então a gente consegue identificar que esse nutriente ele é imóvel na planta. Se os sintomas de deficiência acontecem nas folhas jovens, ele é imóvel. Então, dos macronutrientes que nós vimos, nós falamos de nitrogênio, fósforo, potássio e magnésio, que são móveis, e cálcio e enxofre, que são imóveis. Então, apenas cálcio e enxofre, os sintomas de deficiência serão nas partes, nas folhas novas, enquanto os outros são nas folhas velhas, falando dos 6 macronutrientes, primários e secundários. Aqui as imagens de sintomas de deficiência, né? A gente observa que é um sintoma parecido com o do nitrogênio. Só que enquanto o nitrogênio acomete as folhas velhas, o enxofre vai acometer as folhas novas. A gente pode observar aqui que as folhas velhas dessa planta, né, as folhas mais de baixo, elas continuam verdes. A folha nova que está saindo aqui, ela falta enxofre, ela está com a clorose geral. Da mesma forma que no algodão. Eu tenho a folha velha totalmente verde e a folha nova amarelada. Aqui também, aqui é um sintoma de uma folha de soja separada, o amarelecimento da folha jovem. As fontes de enxofre, como eu falei para vocês, sulfatos, né, o gesso agrícola, que é sulfato de cálcio, tem entre 15% e 18% de enxofre, o super simples, 11% de enxofre, sulfato de amônio, sulfato de potássio, sulfato de magnésio, então todos os sulfatos eles são fontes de enxofre, né? Ou enxofre elementar, é raro a gente ver a aplicação, é necessário que os micro-organismos ajudem a produzir esse enxofre, mas de maneira geral não é muito utilizado na agricultura. Além do enxofre da matéria orgânica, né, mas pela quantidade de enxofre que a planta necessita, apenas o da matéria orgânica normalmente não consegue suprir essa demanda, sendo uma aplicação secundária, né, uma recomendação secundária, esses teores de enxofre. Certo? Espero que tenham assistido bem essas aulas, que tenham feito anotações. E vou colocar alguns textos aqui, espero que vocês deem uma olhada. E a gente tem um encontro daqui a pouquinho na plataforma para uma live, para a gente bater um papo e tirar as principais dúvidas. Um abraço a todos e até daqui a pouco.